Hoje nós vamos conversar sobre maus conselhos e suas consequências, não é uma continuidade da outra mensagem, mas é uma mensagem muito importante. E hoje nós vamos falar sobre Amnon e Tamar. Já ouviu falar? Vamos lá. Amnon e Tamar. Quem conhece? Hã? Filhos de Davi. Quem nunca ouviu falar dessa história? Ok, muito obrigado. Amnon e Tamar. Amnon e Tamar. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Quem era Amnon? Amnon era o filho primogênito de Davi, de Ainoã. Você sabe que o rei tinha várias mulheres. Então ele tem um filho com uma, tem filho com outro, tem filho com outra, certo? Eles moram separados, né? Moravam separados e tudo. Mas era assim, o mesmo pai, várias mães, e obviamente a educação era diferente deles todos. Mas Amnon era filho de Davi, o primogênito. Acontece que Absalão, que era outro irmão por parte de pai de Amnon, certo? Filho de Davi, Absalão, ele tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Então agora você já entendeu que eles são irmãos por parte de pai, tanto Absalão quanto Amnon, e Tamar, obviamente, também são irmãos por parte de pai. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Eu quero que você pense na cena. Isso aqui chama-se incesto, certo? Incesto são relacionamento pessoas da mesma família, ok? Eu quero que você pense na situação. Esse rapaz se engraçou com essa menina. Eles moravam em casas separadas, certamente viveram e cresceram separados. Então, para ele era uma menina, só que era irmã dele, por parte de pai. Ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. E você só cai na tentação quando você recebe a tentação, você aceita a tentação, você abraça a tentação. E nesse caso ele abraçou de uma maneira tão forte que o texto bíblico diz que ele ficou doente, ficou mal. Aquela doença das emoções, né? O cara fica cabisbaixo, triste, né? E ele chama a atenção de quem está perto dele, porque perde a alegria, estava apaixonado. Mas sempre tem alguém perto de você que vê essa situação. E na continuação do texto diz assim: tinha porém Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Então o que Jonadab era dele? Primo. Ele era filho do irmão do pai, primo dele. Jonadab era homem o quê? O que diz o texto? Muito sagaz. O que sagacidade quer dizer? No texto aqui, obviamente, não é nada positivo. É o espertalhão, malandrão. É isso aí, malandrão, espertalhão. Eu acho que você já teve algum amigo sagaz. Não precisa falar o nome, né? Mas eu acho que todos nós já tivemos algum amigo assim, tipo Jonadab. Então o Jonadab, ele certamente é amigo do Amnon, quando ele viu o rapaz todo doente, todo enfermão lá, apaixonado e tudo, o que está acontecendo, meu amigo? O que é que passa com você? E ele lhe disse: por que tanto emagreces? Olha, estava até emagrecendo. De dia para dia, ó filho do rei, não me dirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Amo Tamar. Então o que acontece? O Jonadab, ele chegou e disse: o que está acontecendo? Aí ele contou para o amigo. Essa é uma questão interessante. Você abriu o coração para a pessoa errada. Já fez isso? Abrir o coração para a pessoa errada. Contar um segredo para uma pessoa errada. Achar que aquela pessoa vai te ajudar e, na verdade, ela vai puxar o seu tapete. Isso acontece muito, em muitos lugares, né? Isso acontece, por exemplo, entre duas amigas. Uma começa a falar para a outra amiga sobre a infelicidade dela com o marido, dali a pouco a outra arruma um jeito de ficar com o marido dela, não é? Você fala para um amigo a respeito de um negócio que você acha que vai dar certo, o cara puxa o seu tapete e ele faz o negócio dar certo para ele, né? Tem de tudo nesse mundo. Então, qual que é o ensino? Você está percebendo que em cada verso
a gente está vendo alguma coisa que se conecta com a gente, com a nossa realidade. O que eu ensino aqui? O ensino é: toma cuidado com quem você conversa. Tome cuidado com quem você abre o coração. Não abra o coração para qualquer pessoa. Não diga tudo o que você acha para qualquer pessoa. Eu já fui muito mais aberto do que eu sou hoje. Já fui. Apanhei muito por causa disso. Porque eu acreditava nas pessoas, eu achava que estava tudo bem, eu achava que eu tinha que dar satisfação, eu achava na igreja, por exemplo, eu achava que as pessoas iam me entender. Tadinho do pastor, ele está falando um negócio aqui, nós vamos entender. Entendia nada. Eu dava só lenha para os caras botar na fogueira. Então, cuidado. Não é tudo que a gente fala, e cuidado com quem você conversa. Mas aí o Jonadab decidiu abrir a boca dele e disse-lhe: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. O que você acha que esse conselho tem por detrás dele? O que vocês acham? É óbvio, né? Então, o que o Jonadab fez? Ele deu um mau conselho. A gente tem falado sobre isso. Cuidado com o que você fala para os outros e cuidado com o que os outros falam para você. O que você está ouvindo. E muitas vezes o que a gente está ouvindo é um mau conselho. É de uma pessoa invejosa. Você tem que pensar que ele era primo do Amnon. O Amnon era filho do rei. Quando ele chama o Amnon, ele diz: ó filho do rei. Olha a inveja, né? Porque ele não era filho do rei, ele era sobrinho do rei. Mas sobrinho do rei e nada é a mesma coisa. Mas o filho do rei é filho do rei. E era o filho primogênito de Davi. Guarda isso. É importante, é uma pessoa importante. Agora, essa pessoa importante recebe esse convite. O que é que então Amnon fez? O Amnon fez o que fez, quer dizer, falou com o pai mandou a Tamar ir lá dar comidinha para o irmão: tadinho do teu irmão, vai lá, cuida dele. E Tamar apresentou a comida, então disse Amnon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Percebeu? O ataque, ele atacou a irmã, ele violentou a irmã. A continuação: porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará-te. Já que você quer e é por aí, etc., então pelo menos peça a minha mão para o rei. Peça para o rei deixar que você case comigo. É um incesto, né? Mas... porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, antes sendo mais forte do que ela, forçou e deitou com ela. Então veja, para onde vai a tentação? Abre o coração com uma pessoa errada, recebe um conselho errado, aceita o conselho, porque você pode receber um conselho errado e falar: estou fora, não quero saber, não vou entrar nessa. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele aceitou e forçou a menina. Eu gosto de usar esse texto aqui para os jovens. Por quê? Não pelo fato de ser uma relação incestuosa, mas pelo fato do cara dizer: estou apaixonado, ele é o homem da minha vida, ela é a mulher da minha vida. São assim que os jovens falam. São mais apaixonados, mais passionais, né? Eu digo: olha, toma cuidado com isso. Quer saber por quê? Depois Amnon sentiu por ela, depois que ele violentou a menina, ele sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe votara. Disse-lhe Amnon: levanta-te e vai embora. Vai-te embora. É a história de sempre. É a história do nosso mundo, é a história dos relacionamentos, é a história das paixonites agudas, é a história do quero muito, depois que eu tenho não quero mais. Porque o texto não diz que ele ficou com vergonha, ou que ele falou: poxa vida, que chato, mas agora eu vou casar com você, vou falar com o rei. Ele diz o texto, ele sentiu por ela aversão, nojo. Esse é um bom texto, gente, para a gente ensinar para as meninas principalmente. O rapaz: eu estou apaixonado por você. Na verdade, ele quer deitar com ela. Depois que deita, acabou, né? Já tive o que eu queria, gostei, não gostei, estou fora desse. É o tal do ficar hoje. Né? E não é só menina que é enganada, menino também é enganado.
Aliás, os meninos são mais enganados do que as meninas, porque o homem acredita muito mais nas coisas que a mulher fala. Nós homens somos muito bobos, muito sei lá o que, né? É ingênuos. A menina dá um sorrisinho, o cara já apaixona. E ela, na verdade, está dando um sorrisinho, dizendo, eu vou pegar esse cara, pegar o dinheiro desse cara, né? Por exemplo, né? Estou dizendo que é sempre assim, claro. Mas deu para entender, então, a questão? Olha como que a pessoa cai quando ela aceita um erro. Porque a primeira aceitação do erro foi no coração. Nossa, gostei da minha irmã. Ô, para aí! Ela é minha irmã. Por mais bonita que seja, acabou a conversa. Sempre que você tem uma tentação, se você não cortar na raiz, ela cresce. Se você aceita, piora. E aí você vai começando a ter uma série de consequências, né? Eu sempre disse essa frase aqui no Palavra de Homem, né? Eu dizia assim, olha, a primeira olhada é acidental. A segunda é intencional. Cuidado com... E não é só nessa área sexual, em todas as outras áreas. Cuidado, né? Então, o resultado foi esse. Vamos ver algumas observações importantes ao texto. Vamos começar a mexer um pouquinho nessas observações e o que isso significa para a gente. Primeiro, tentação aceita um perigo. Tiago, capítulo 1, leia comigo em voz alta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa é a sequência. Então onde que nasce a cobiça? O texto, eu não coloquei aqui, mas ele diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. E aí diz, cada um é tentado pela sua cobiça. O que é uma tentação? Tentação é uma isca que só é mordida porque você está com fome. Entenderam? A tentação, para mim e para você, são iguais, mas a resposta de cada um de nós é diferente. Se eu estou com fome, eu mordo a isca. Se eu não estou com fome, eu não preciso da isca. Estão entendendo a metáfora aqui? Não. Muito pobre demais. É a cobiça. Então não é a questão da tentação, é a questão de como que eu enxergo aquela tentação. É o que eu estou querendo dentro de mim. Ninguém sobre a face da terra vai chegar e vai dizer assim, eu estava andando no centro da cidade, aí eu vi uma menina, gostei dela, ela olhou para mim, eu olhei para ela, nós fomos para um motel. A não ser que for uma prostituta que esteja ali buscando dinheiro. Mas amor, paixão, assim, bater o olho, vamos para o motel? Não é assim. É amor à primeira vista, né? Não é assim que a coisa acontece. Então, as coisas são alimentadas no coração. A cobiça é alimentada no coração. Ninguém rouba de uma hora para outra. O cara está trabalhando no caixa e entrou o dinheiro e ele fala, puxa, quanto dinheiro, né? E eu sem nada. Não é na primeira vez. Passa um dia, passa dois, passa uma semana, passa duas, passa um mês, passa dois. Aí a pessoa vai alimentando, aquilo vai crescendo. Aí começa a ver como é que eu posso fazer sem ninguém ver, onde é que tem câmera, onde é que não tem câmera. Não é assim que eles fazem. Então, a tentação aceita é um perigo. Por quê? Porque cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça, quando ela acontece dentro de você, é pecado. Porque aí você alimentou, entrou o pecado dentro de você. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Sempre. Vai matar, vai destruir, vai acabar com a pessoa, vai destruir o nome, vai destruir a família, vai destruir o relacionamento, vai destruir alguma coisa. Aceitou o pecado te mata. Tá bom? Há sempre um clima propício para o pecado. Então, além da isca, existe um clima ao redor. São as amizades erradas, as conversas sobre o tema, né? Eu, quando eu era molecão, era a época que não tinha celular, não tinha nada dessas coisas, né? Então a gente saía, eu não era de Jesus, não tinha compromisso com Deus, né? A gente saía com os moleques, etc. E às vezes a gente ficava até de madrugada conversando na pracinha da cidade, falando sobre o quê? Vocês acham o quê? Menina, mulher, besteira, bobagem, um monte de porcaria. O clima ajuda, o clima ajuda. Por isso que eu sempre digo, cuidado com quem você anda, né? Conselhos errados.
E o pecado gera a morte. Olha o que aconteceu então na história. Amnon recebeu o pecado, aceitou o pecado, alimentou o pecado, tinha clima para o pecado, criou o clima para o pecado a partir do conselho, violentou a irmã. Tamar ficou desolada, diz o texto bíblico, desolada na casa de Absalão, o irmão dela. 2 anos depois desse acontecimento, Absalão mandou matar o irmão, Amnon. 5 anos depois, Absalão foi morto. Só desgraça a partir daí. O que aconteceria se Amnon não aceitasse aquela tentação? Essa sequência com certeza não aconteceria. Por quê? Quando você lê o texto, você percebe que Davi ficou sabendo que o menino violentou a filha. Mas a Bíblia só diz isso, que ele ficou com muita raiva. Ponto. Ele não fez nada. Absalão, com certeza, ficou com ódio do pai por conta disso. Ele esperou 2 anos com um espírito de vingança no coração, fez uma festa, convidou todo mundo, convidou inclusive Davi. Davi não quis ir, insistiu para Davi ir, ele não foi, chamou todos os irmãos. E a hora que ele chamou o Amnon, ele avisou os caras que andavam com ele e disse o seguinte: quando Amnon chegar, vocês matem ele. Quando isso aconteceu, Absalão fugiu. Aí Absalão quis ser rei, quis tomar o trono de Davi. Davi mandou chamar Absalão e ficou 2 anos e não conversou com o filho. Está vendo o erro? O erro do pai? E aí depois ele acaba sendo morto pelo comandante de Davi, que sentiu as dores todas da situação. E Absalão tinha uma cabeleira muito grande, muito bonito, era um moço muito bonito, tinha um cabelo muito grande. E um dia, numa dessas corridas e tal, de perseguição, não sei o quê, ele ficou preso pelo cabelo numa árvore. E quando o Joabe, comandante de Davi, viu, ficou sabendo disso, correu lá e matou ele. Você quer desgraça maior do que isso? Quer que eu conte mais? Quer que eu conte mais? Absalão pegou as concubinas de Davi e deitou com elas, tipo assim, armou as tendas no palácio, assim, no lugar público, e deitou com elas. Percebe que um abismo chama outro abismo? Eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos por alguma decisão errada que a gente tomou na vida e a gente começou a colher. Talvez alguns de nós estejam colhendo até hoje. Porque o pecado, ele destrói, ele mata. E o problema é que ele não é só uma questão individual, não é só, o Amnon sofreu. Sofre a família sofre, a sociedade sofre. O reino de Davi sofreu por conta de tudo isso. Então tome cuidado com os conselhos que você ouve, com os conselhos que você dá. Você não tem nada para falar para ninguém, não fale. Eu tenho feito isso atualmente. A pessoa me pergunta às vezes alguma coisa, eu não tenho o que falar, eu olho para a pessoa e digo, melhor que abrir a boca e falar bobagem, não fala nada. Não estou dizendo que sempre a gente faz isso, mas tem que pensar sobre isso. Alguns conselhos práticos, novamente, sobre a questão de conselhos. Dar conselho e receber conselho. Número 1, faça um autoexame regular. Primeira coisa que você tem que refletir é qual é o seu propósito de vida. Sem querer envergonhar ninguém, mas essa pergunta é importante e eu vou fazer. Quem de vocês tem uma declaração clara, sabe o que é declaração? Um slogan, uma declaração clara sobre o seu propósito de vida. Levanta a mão. Não é assustador? Eu já falei sobre isso várias vezes aqui, dei até um exercício uma vez sobre isso e tal. A gente pode até fazer de novo, sem problemas. Mas a ideia é a seguinte, quando eu não tenho um propósito de vida, qualquer coisa está bom. Concorda ou não? É igual uma empresa. Vamos supor uma empresa, tá? Você tem uma padaria. Qual que é a missão de uma padaria? Oferecer alimentos bons, frescos, a um bom preço, num ambiente limpo, higienizado, etc. É uma missão, não é? Sim ou não? Aí você tem uma padaria, mas você não tem isso claro na sua vida. Sabe o que acontece? Queimou uma lâmpada. Deixa queimada que é caro. O chão tá liso demais. Mas o produto que precisa passar aqui é muito caro, passa outro produto. E os caras ficam patinando na padaria. Aí vem alguém e diz, olha, nós estamos aí com um problema sério com dengue, etc. Cuidado com lugares que guardem água e tal. Nada, isso é besteira. Certo? O que vira? Vira essas padarias que você conhece, que você tem medo de entrar e pegar uma doença. Tem padaria que eu, às vezes, que já aconteceu isso. Por isso que eu estou contando isso.
que eu olho e digo assim, não, aqui está mais limpo do que lá. E como é que eu vou comprar uma comida lá para trazer para minha casa? Nunca. Não vou fazer um negócio desse. Agora, quando eu tenho a missão correta, o que acontece? Ah, mas é caro. É caro, mas tem que fazer. Que quem é que entra numa padaria escura? Certo? Eu tenho um amigo que tem restaurante. Eu falei, qual é o segredo para o seu piso estar sempre super legal? Nunca a gente escorrega no seu piso. Ele falou, pastor, produto importado. Eu falei, eu fui numa churrascaria outro dia, quase que eu caí. Ele falou, eles não gastam com produto bom para limpar. Porque a gordura quando cai no chão, não é assim, passa um pano, não é? Não é assim. Então, qual que é a sua missão? Quando você não tem uma missão, você faz de qualquer jeito, você faz do jeito que dá, você faz, né? Aí alguém chega para o dono dessa padaria e fala assim, escuta, tem uma bicicletaria ali que está fechando, você não quer comprar a bicicletaria? Quanto que é? Ah, galinha morta. Ah, eu vou comprar. Mas qual que é a sua missão? Não é fazer pão? O que você tem a ver com bicicleta, cara? Você não é um investidor que compra 100 empresas, né? Investidor que não está nem aí para aquilo que está produzindo, simplesmente ele vai comprando porque ele quer que dê lucro, etc., para depois ele vender. Estão entendendo? Agora pensa na pessoa humana. Esquece a empresa. Se você não tem uma missão, qualquer coisa que vem na sua mente... Agora você imagina se fosse assim. Aminon, primogênito de Davi. Ele olha para Tamar, nossa, que menina bonita, é minha irmã. Cara, eu vou ser rei. Eu vou ser rei. Imagina, você está doido. É um dia, é outro, daqui a pouco passa. É um jovem. Daqui a pouco passa essa coisa de beleza, bonito, que não sei o que, estou apaixonado. Passa. Por quê? Porque os valores são mais importantes, porque o objetivo de vida é mais importante, porque o propósito de vida é mais importante. Agora, o que ele fez? Ele olhou para o propósito de vida? Não! Vocês conhecem a história de Jacó e Esaú? Jacó e Esaú eram gêmeos, certo? Só que quem que nasceu primeiro? Esaú. Esaú peludo, o vermelho, Esaú. Nasceu depois Jacó. Então, quem nasce primeiro é o primogênito, certo? O primogênito tinha direito, chamado direito de primogenitura. Direito de primogenitura não era brincadeira. Recebia 2 vezes o seu dote. Não era dote que fala, mas vocês estão entendendo. Recebia 2 vezes por ser primogênito. Um dia o irmão, que gostava de cozinhar, Esaú gostava de caçar. Esaú chega com fome, o irmão está lá cozinhando, ele fala, cara, me dá um prato aí de lentilha. Tá muito bom esse cheiro, estou com muita fome. Eu dou. Na verdade eu não vou dar não, eu vou trocar. Pelo quê? Pelo seu direito de primogenitura. Troca, tudo bem, me dá o prato aí, fica com ele. Isso é coisa que se joga fora porque não se tem um propósito definido e não se dá valor para as coisas que já recebeu. Quais são as suas motivações e desejos? Você só aceita a tentação, lembra que eu falei que só morde a isca quem está com fome? Você tem que dominar seus desejos, não ser dominado pelos seus desejos. Você tem que dominar, controlar, não aceitar. Porque, gente, é a primeira aceitação que é perigosa. Porque a primeira aceitação transforma aquilo num hábito interior de você simplesmente aceitar e acabou, você joga a vida fora. Segundo, alinha a sua vida, conectado, né? Alinha a sua vida aos valores éticos e espirituais. O que a Bíblia diz sobre isso? Então vamos imaginar hoje, você é um homem casado. Tem lá suas lutas, o casamento não é aquelas coisas. Parece uma moça... Conversa com você, muito gentil, muito dadinha, muito bonita, muito cheirosa, muito arrumada. Sua esposa não faz unha, ela faz unha. Sua esposa não usa perfume porque você é pão duro, não compra perfume para ela. A outra compra. Aí você gosta do perfume, do cheiro, do cabelo. Ela está sempre arrumada, ela conversa com você, sempre muito gentil. Se você é um homem cristão, a primeira coisa que você faz é o que a Bíblia diz sobre isso. Está com cheiro de quê? De adultério. Não, está com cheiro de adultério, você vai cair nessa, não tenha dúvida. Está com fome? O que a Bíblia diz? É que não tem. O que a Bíblia diz? Procure ouvir cristãos maduros e sábios. Converse com gente madura e sábia. Cuidado com os Jonadabes da vida. Compartilhe suas tentações só com quem pode lhe ajudar. Não abra seu coração, já falei sobre isso. Terceiro, pense nas consequências a longo prazo. Não pense só no dia de hoje. Pense que uma decisão errada hoje pode estragar toda uma linha. Quantas famílias, quantos filhos hoje estão colhendo desgraças por conta de decisões dos seus pais? Ou do pai ou da mãe, ou de ambos, né?
E por que os pais não pensaram nisso antes? Por que a gente só pensa na gente? Você tem que pensar na linhagem. Você tem que pensar, você tem filho, você tem neto. A minha preocupação na minha vida sempre foi e continua sendo, que testemunho eu dou para meus filhos. Se um dia meus filhos abrissem a boca e dissessem, o pai é mentiroso, o pai prega uma coisa e vive outra, eu disse para Deus, Senhor, isso nunca acontece na minha vida, por misericórdia. Por quê? Porque eu preciso pensar no que eu estou produzindo no coração deles. Agora, cada um deles tem 2 filhos. O que eles vão ensinar para os filhos? Olha, o pai não vai na igreja porque o seu avô é pastor, mas sempre fez coisa errada, sempre foi um homem rude, sempre tratou mal sua avó. Imagina, Deus me livre que isso acontecesse. Deus me livre. E eu não preciso dizer para você, não sou perfeito. Eu não gosto dessa frase, não sou perfeito, porque ninguém é. Mas eu tenho que ser controlado, eu tenho que ser disciplinado, eu tenho que ser uma pessoa que dê bom testemunho. Seja proativo e não reativo, meu amigo. O que é proativo? Faz antes as coisas, antes. E o que é reativo? Só reage. Seja proativo em qualquer área da vida. Pense antes, se prepare antes. Eu sempre dou o exemplo do carro, né? O cara bate o carro e você pergunta, você tem seguro? Não. E agora, dá para fazer seguro? Você vai chamar o agente de seguro e falar assim, dá para cobrir aí? Não dá. O proativo faz seguro, geme, porque tem que pagar esse seguro, geme. Mas se acontecer alguma coisa, está coberto. Se roubar o carro, está coberto. Se bater o carro, está coberto. Né? Sempre um exemplozinho bobo, mas é real, né? Acontece tanto. Né? E outra, fuja da tentação. Nunca decida enfrentar a tentação. Tentação não se enfrenta. Você nunca diz, eu posso com isso. Você não pode, tá bom? Eu já ouvi muita gente dizer assim, sabe, pastor, o meu desejo é entrar na política. Eu digo, ótimo. Mas você é forte o suficiente para suportar as tentações? Porque as tentações são grandes. O cara chega com uma mala de dinheiro, entrega para você e diz assim, um presentinho do partido. Não estamos pedindo nada em troca. Certo? Fuja da tentação. Fuja da tentação. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Não? Sim. Não enfrenta a tentação. Enfrentar a tentação é igual quando uma pessoa está correndo atrás da outra, a outra entra por uma porta e o cara mete o pé entre a porta e o batente, né? Ou como diz aqui no Paraná, não é batente que fala? É lá. Mas vocês entendem que é batente, né? Você já viu quando você bota o pé? Soleira. Soleira é do chão, né? Aqui na parede, aqui. Vocês entenderam? Então, quando alguém põe o pé, a porta não fecha. E o pé não dói porque a porta bate na sola do sapato, né? Não é assim? Você nunca correu atrás de irmão? Então. Porta elevador, mesma coisa. Botou o pé. Tentação é igualzinho isso. Se você decidir enfrentar, o inferno bota o pé ali na porta, aí você não fecha mais. Aí a coisa fica difícil. Outra coisa, cultive amizades sábias. Olha o que eu falei lá, amizades sábias. Amigos que tenham história aprovada. Eu não consigo entender como é que tem gente que faz amizade com uma pessoa que sabe que o cara é tranqueira, sabe que dá nó em todo mundo, sabe que faz maus negócios, sabe que engana a mulher, sabe que engana todo mundo, e você é amigo desse cara, você é pior que ele. Você é pior que ele. Cuidado. Mas é amigo desde a infância. Você quer enganar quem? Cultive amigos que demonstrem sabedoria em suas ações atuais e que dão bom testemunho. E último lugar, nunca deixe de estudar a Bíblia. Estude a Bíblia com gente madura, gente que sabe mais do que você. Aprenda sobre decisões e conselhos bíblicos. Ore a Deus constantemente. Gente, isso é para mim, é para você, é para todos nós. Nenhum de nós aqui está isento de tentações, de conselhos ruins. Ninguém está isento. O que a gente precisa é tomar cuidado. Então a minha pergunta para você é o que é que você vai fazer de prático a partir de hoje? Vocês conhecem essa terminologia SMART? Sim? Quem não conhece? Todo mundo conhece? Não? Então tá. SMART quer dizer específico, mensurável, atingível, relevante e com tempo. Toda meta tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e com data marcada. Vai uma meta. Vou viajar. Que dia? Algum dia. Não é SMART. Essa é a ideia. Então, o que você vai fazer a partir da mensagem que você ouviu hoje? Você não precisa dizer para mim, você vai dizer para você e para Deus, mas o que você vai fazer de prático? O que essa mensagem mexeu com você que você vai dizer, eu preciso tomar algumas decisões na vida? E se for tomar, tome com data. A partir de hoje eu vou fazer isso. A partir de amanhã,
partir da semana que vem eu vou resolver uma situação. Eu vou resolver uma situação que eu tenho que resolver até o dia X. Faça isso. Nós não estamos aqui brincando, né, gente? Nós somos muito gratos a Deus por estarmos nesse restaurante, pelas bênçãos que Deus tem dado, né, por este restaurante para nós. A gente fica muito feliz de comer, a gente fica extremamente feliz que você esteja aqui. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Eu estou cumprindo o meu propósito. Vocês querem que eu diga para vocês qual que é o meu propósito? É tipo da pergunta que você faz, ninguém responde, você fica assim. Então eu não vou falar. Ninguém está vendo. O meu propósito de vida é contribuir para a melhoria de qualidade de vida das pessoas através de princípios da palavra de Deus. Ah, mas você não é coach? Sou. Sabe por quê? Porque eu contribuo com a melhoria de qualidade de vida das pessoas através de princípios da palavra de Deus. E você é pastor? Porque eu contribuo com a melhoria de qualidade de vida das pessoas para... Entendeu? Quando você tem um propósito, você não se desvia. E sabe qual é o meu propósito aqui no Palavra de Homem? Contribuir para a melhoria de qualidade de vida de cada um de vocês através de princípios da palavra de Deus, que é o que a gente tem feito. Vamos ficar em pé, vamos orar? Eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, a nossa oração é pedir ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria e coragem para vivermos uma vida que te agrade. Em nome de Jesus. Amém.